O problema do CSA é o meio de campo? A gente vai olhar isso direitinho no vídeo de hoje, então roda a vinheta e vamos pro vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um pré-jogo temático, né? A gente vai falar do time do CSA, né? E é um vídeo que eu gosto bastante porque aqui a gente vai falar, cara, a gente vai falar do time, a gente vai falar de futebol, então é realmente o que me dá mais alegria em falar aqui no canal. A gente vai ver quem foi escalado no meio de campo nos jogos anteriores, né? Até para embasar esse meu pensamento. Sim, eu acho que eu venho trabalhando com a ideia muito forte, né? Sem clickbait, eu venho trabalhando realmente com a hipótese de que talvez essa solução para o meio de campo esteja no Gabriel Thagliari mesmo. E obviamente a gente vai falar um pouquinho do jogo, né? Não deixa de ser um pré-jogo também, mas não é aquele pré-jogo chato que a gente só vem aqui e fala, ah não, a possível escalação, não sei o que. Não, eu gosto de dar mais elementos para o vídeo, né? E aí a gente tem mais coisas para conversar e coisas que podem ser utilizadas no jogo de amanhã também, que é muito importante. Mas antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like e deixa o seu comentário, cara. O que você tá esperando pro jogo de amanhã? E o que é que você acha? Você também acha que o problema do CSA é o meio? Vamos conversar um pouquinho e lá no final do vídeo você me conta se a sua opinião é essa ou não. Tamo junto, valeu e vamos pro vídeo. Vamos lá, contra o Náutico, o CSA foi com Bruno Matias, Moisés Ribeiro e o Marcial. Contra o Pouso Alegre, a formação foi Bruno Matias, Rainer e Thomas Bastos. Já teve mudança, também porque o Moisés estava suspenso, se eu não me engano. Contra o Paysandu, Moisés, Marcial e Thomas Bastos. E aqui o Bruno Matias como Bruninho. Ainda bem que ele mudou esse negócio. Contra o São José foi Moisés Ribeiro, Bruno Matias e Thomas Bastos. Então vocês percebem que tem realmente uma... O CSA não mantém, né, o seu meio campo. E aí seja por suspensão, seja por lesão, seja pelo que for, mas nenhum desses foi minimamente satisfatório. O melhorzinho aqui foi no segundo tempo contra o São José, que entra o Marcial, que eu acho que dá uma melhorada, dá uma dinâmica maior. Mas o Marcial também, quando ele vai entrando de primeira, ele tá tendo dificuldade. Quando ele entra no segundo tempo, não, ele dá outra dinâmica, né? Melhora o time. Então, assim, é até complicado pedir para a titularidade dele, porque ele de titular ele não tá rendendo, mas quando ele entra no segundo tempo, ele realmente muda jogo, ele melhora a equipe, então assim, fica até complicado de pedir a entrada dele. Tanto é que de uns tempos pra cá vocês percebem que eu tô mais comedido nesse sentido, né? Eu nem falo muito dele como titular mais. Essa formação aqui talvez seja o que a maioria, né, acha que seria o melhor. Cara, eu tenho muita dificuldade do Thomas Bastos. Por quê? Eu não sei se eu já falei isso em vídeo. Ah, não, mas ele faz gols nos momentos importantes. Mas será que os gols dele são tão importantes? Porque com ele em campo, o CSA cria tão pouco que então fica refém, acaba ficando refém dos gols de bola parada dele, sendo que ele é muito responsável pela criação do time. Entenderam o que é que eu tô querendo dizer? Me incomoda muito. Muitas vezes a gente não vê o nome dele. E aí é um argumento que eu escutei muito, né? Ah, não, mas no segundo tempo, contra o Náutico, ele entrou e melhorou. Cara, eu acho que o time melhora mais pelo Thagliari ter vindo para o meio do que necessariamente por Thomas Bastos ter entrado dentro de campo. Por que eu tô dizendo isso? Porque você não vê o Thomas Bastos fazendo uma movimentação, você não vê o Thomas Bastos dando uma achada, você não vê o Thomas Bastos fazendo um passe vertical. Você não vê nada disso. Até finalização é complicado. Pô, ele tem um chute tão bom, porque eu sinto falta de ver ele chutar mais de fora da área, entendeu? Então, assim, eu acho que a melhora do time foi mais pelo fato do Thagliari ter vindo pro meio, que aí sim, as jogadas que o CSA foi melhor, sempre tinha uma participação, pelo menos mínima, do Thagliari, né? Se vocês virem aí o meu
pós-jogo contra o Náutico, eu falo mais. E tem um lance que eu coloquei lá em específico dele com o Arnaldo, que exemplifica bem isso. O Talhari é muito inteligente, já jogou como meia, né? Ele é um 9 que não fica aqui paradão. E o Talhari encaixotado aqui entre os zagueiros é péssimo, tá? Toda vez quando ele ficou aqui, nessa situação de ficar preso lá na área entre os zagueiros, ele fez um péssimo jogo. Ele realmente, até pela altura também, até pela estatura, ele tem que ser esse cara que vai... Essa seta aqui é coisa do site, tá? Ele tem que ficar fazendo isso, se movimentando, volta para receber, participa do jogo. Quando ele sai aqui para participar do jogo, ele abre espaço para um Todinho, para um Iago Teles, pelo menos deveria ser assim, né? Para um Iago Teles, para um Todinho, entendeu? Então eu acho que o Talhari, e aí a gente vai ter que abrir mão de uma coisa que é o Talhari tão mais perto do gol, né? Ele aqui, por mais que ele saia bastante, ele fica muito próximo do gol. Só que se a bola chega tão pouco para ele e chega pouquíssimo para o Gabriel Talhari, né? Então aí às vezes ele tem que resolver em uma bola que mandaram para ele, ele tem que acabar resolvendo. Isso é péssimo, tá, para o atacante? Isso não é nem normal. O normal é a bola chegar várias vezes, aí o atacante tem um aproveitamento. O Talhari não tem chance de ter aproveitamento. Ou o aproveitamento dele é 100% ou a bola não chegou, né? Então é complicado. Então qual é a minha sugestão? A minha sugestão aqui seria o Talhari vir pro meio, e aí ou você joga num 4-4-2, também não tem problema nenhum, que aí você centraliza o Todinho, né? Coloca o Todinho, seria esse homem referência, né? E aí o Talhari jogaria como meia junto com o Thomas Bastos, e aí você pode fazer também um jogo de troca de posição, né? Às vezes o Talhari aparecer aqui pela ponta, né? O Thomas Bastos aparecer aqui para criar, e aí o CSA ataca com os 3 aqui no ataque. O Talhari se apresenta, né? Pisa um pouco mais na área do que o Thomas Bastos. Ele não precisa ser esse meia clássico que só joga aqui, aí vem buscar a bola do volante. Não, mas jogar como meia, né? Sair bem mais na área do que o habitual, e aí ter o Todinho como essa referência. Até porque o Todinho também não teve nenhum jogo até agora que foi bem. A gente vê assim, que ele tem qualidade, mas ele ainda não fez um jogo bom pelo CSA, né? E contra o Náutico muito sumido. Então talvez colocar o Todinho centralizado talvez sane aí essa deficiência também, né? Que o CSA tá tendo. E aí eu vejo no Talhari. O Talhari tem bom passe, ele tem boa movimentação, ele é inteligente, ele enxerga muito bem o jogo. Eu acho que sim, pode ser uma saída. Ou pode ser uma saída também. Óbvio, aqui eu não tô falando da escalação do jogo de amanhã ainda, né? Porque o pessoal pode estar vendo aqui Bruno Matias. O Bruno Matias está suspenso, então ele não vai jogar contra Botafogo da Paraíba. Então aqui pode ser um 4-3-3 também. E aí você tem o Todinho centralizado. E aqui, ao invés do Thomas Bastos, o problema aqui que aqui cria uma outra situação. Quem é que seria esse outro cara aqui? CSA tem quem? Tem o Robinho, pode ser uma tentativa, né? O Robinho aqui, como ponta. Pode ser uma tentativa aqui, pode ser tentado aqui o Raivanegas, né? Tá disponível. Tá disponível, tem que usar. Então, por que não, né? Já que o CSA tá com esse problema aqui, o CSA contratou o Todinho, que consegue jogar como centroavante, tem boa estatura, né? Fez gol pelo ABC jogando assim. Então, por que não? Né? Não é nenhuma invenção o Todinho de centroavante, tá? E o Talhari de meio campo também não. Quem viu o nosso raio-x da contratação do Gabriel Talhari sabe que ele faz muito bem a função. E vem fazendo no CSA também em alguns jogos. Então, não vejo problema nisso de jeito nenhum. Mas vamos pra tela grande. Então, meu povo, pra mim essa seria a minha solução. Na boa mesmo, eu venho trabalhando muito esse pensamento do Talhari como meia, né? Como esse camisa 10 aí, porque realmente tá demais. O pessoal fala muito, né? Não, o problema do CSA são os atacantes que são ruins. Mas, cara, o CSA cria pouco. Na minha visão, o CSA cria muito pouco. Deveria criar muito mais. E aí, por pior que sejam os atacantes, meu irmão, você cria tanto, chega tanta bola ali, quando você tem um meio campo bom, né? Você cria tanto, chega tanta bola, chega tanta oportunidade de gol, que, meu amigo, fica impossível você não fazer, por pior que você seja. Eu acho que o CSA precisa criar mais, precisa melhorar na criação, e como não vai contratar um meia, e esse meia provavelmente não é o Rainer, eu venho trabalhando muito com essa possibilidade do Talhari ser
esse cara. Formação para amanhã, eu acho que tem um problema, tá? Eu acho que tem um problema aqui, porque realmente esse segundo volante, o Marcelo Cabo tá tendo muita dificuldade. E o que ele se sentiu mais à vontade foi realmente o Bruno Matias. Mas aí, provavelmente, pode ser um Marcial, aí pode ser um Iago Henrique. Depende de como tá o Iago Henrique também, né? Mas nunca jogou, não sei como é que tá a situação física dele. Na esquerda, eu acredito que seja o Juan mesmo, né? Porque o Hernandes está machucado. Na direita, na minha visão, é o Everton Silva. Mas a gente já viu que o Marcelo Cabo gosta bastante do Arnaldo, né? Então é isso, cara. Não tem muito o que fazer. Se ele for seguir essa minha teoria e botar o Talhari no meio, aí a gente entra com a questão lá na ponta. Mas eu acho que ele não vai fazer isso, tá? É mais algo na minha cabeça. Se ele fizer, é mais para o segundo tempo, aí ele faz o que ele sempre tá fazendo, né? E coloca o Jô e aí joga num 4-2-4. O Talhari sai tanto da área que ele acaba jogando como meia mesmo. Então é isso, meu povo. A gente espera que seja um excelente jogo, tá? O CSA tem... muitos falam, né, que o CSA é freguês do Botafogo da Paraíba, mas jogando dentro de casa, o CSA leva uma vantagem, tá? Então, lotemos o estádio. Vamos empurrar aí o azulão para uma vitória que será importantíssima. É a chance do time entrar no G8 e... eu vou ser sincero com vocês. Eu ainda não acredito numa classificação por N motivos. Eu acho que um desses é a falta de constância, né? Que eu sempre coloco aqui. Pelo CSA não estar no G8 ainda, né? O único time dos 4 que caíram ano passado. É o único time que não está no G8. Tem uma sequência difícil, como eu já disse, né? O Remo, pra mim, ainda não tá morto. Pode morrer nessa rodada, mas ainda não tá morto. Então eu tô com meus pezinhos bem no chão, indo jogo a jogo, realmente, tratando tudo como uma final. Espero que lá no CSA também estejam com esse pensamento. Mas eu digo uma coisa pra vocês. Eu acho que o CSA entrar no G8, o CSA não sai mais. Palavras fortes, mas eu acho que é realmente isso. E se passar de fase, o CSA vem forte na briga, porque vai para um outro campeonato, né? A segunda fase é outro campeonato, vai com outro ânimo. Então, eu acredito que, sim, entrar no G8 é muito importante, óbvio. Você só classifica se você entrar no G8. Mas eu acho que se o CSA entra no G8, o CSA tem força... o CSA tem força para permanecer aí até o final e eu acho que permanecerá. O negócio é entrar no G8, né? Então, vamos aguardar e ver a próxima partida. Tamo junto, valeu, até amanhã. Amanhã tem pós-jogo, tá? Então, terminou o jogo, vem aqui no Papo de Azulino, vem curtir o Dia dos Pais com o pai, né? Que aí a gente vai falar aí de futebol, falar de CSA. Eu espero chegar aqui com uma boa notícia, né? A gente chegar aqui falando, resenhando, dizendo que o CSA tá no G8, mas vamos ver. A expectativa é de realmente um grande jogo. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau!